de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Oi, gente, boa tarde. Estamos chegando para mais um TV Sintese. E olha só o que eu estou trazendo na bagagem de presentes para vocês nesse sábado de verão em Sergipe. Bom, hoje teremos a estreia de um quadro novo, o Aconteceu na Semana. Vamos também ter uma entrevista com o professor Romero Venâncio. O programa de hoje também está imperdível. Se eu fosse você, não arredava o pé daí, porque está no ar o TV Sintese. Muito bem, estamos de volta. Hoje nós vamos estrear um quadro novo, o Aconteceu na Semana. Prefeitura de Malhador massacra magistério ao atrasar e parcelar salários. Em ato realizado na manhã da sexta-feira passada, dia 11, em frente à Prefeitura de Malhador, integrantes do magistério da rede municipal protestaram contra o parcelamento do salário de dezembro. Os professores e professoras da cidade de Malhador terminaram o ano de 2018 sem receber o salário de dezembro e só na semana passada foram informados que o pagamento será parcelado. No dia 11 de janeiro, o magistério recebeu 40%. E os outros 60% só serão pagos no dia 30 de janeiro. A justificativa da administração de Elaine Oliveira de Araújo, Elaine de Dedé, é que os recursos do Fundeb, que a prefeitura recebeu em dezembro, não foram suficientes para fazer o pagamento. Como é que é mesmo aquela musiquinha do Erasmo Carlos? Mas, ao fazer uma pesquisa no site do Banco do Brasil, onde são fornecidas as informações dos repasses do fundo, é possível constatar que no mês de dezembro, o município de Malhador recebeu R$ 702.590,63, comparado com os R$ 574.017, que é o valor da folha de pagamento do mês de agosto do magistério, já com os encargos sociais. Sintese realiza encontro de planejamento para magistério da rede estadual. Vamos ver agora como foi o primeiro encontro realizado dia 16, quarta-feira passada, na região centro-sul da subsede de Lagarto. Roda a matéria. O Departamento de Base Estadual do Sintese realiza encontro de planejamento em Aracaju e nas 7 subsedes do sindicato. O objetivo do evento é realizar e planejar as lutas do sindicato para o magistério da rede estadual em 2019. O evento começou no dia 16 e vai até o dia 25 de janeiro. É um espaço muito importante para a gente estar discutindo e debatendo as problemáticas que se encontram na rede, bem como a negação de direitos que o governo do estado vem proporcionando à categoria ao longo desses anos. E é muito importante, porque é a partir desses espaços, desses momentos, que a gente vai poder conseguir os conhecimentos adequados para que a gente possa estar levando para os nossos companheiros dentro da sala de aula. Que esse sim, que está lá no chão da escola, precisa de estar se apropriando cada vez mais de conhecimentos para que se engaje na luta e que venham, junto conosco, recuperar todos os direitos perdidos durante esses últimos anos. É fundamental que a gente tenha esse primeiro passo, né? Então, os professores de algumas escolas da região e de cidades compareceram aqui, colocaram os seus anseios, as suas preocupações com relação ao sindicato. Então, acho fundamental esse encontro para poder a gente aproximar e conhecer a realidade da base. Isso é fundamental. Com as críticas dos professores que foram abordadas aí hoje, no decorrer da manhã, a direção vai ter agora um novo encaminhamento nesse sentido, vai se abrir um novo leque de construção com o fortalecimento da rede estadual em relação aos professores. Muito bem. Esse foi o nosso quadro Aconteceu na Semana. Agora, eu vou ali bater um papo com o professor Romero Venâncio. Não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta, agora para bater um papo com o professor Romero Venâncio. Romero, como é conhecido carinhosamente. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia também pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado interinstitucional em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia contemporânea, estética, teoria da religião e teoria política latino-americana. Boa tarde, Romero, tudo bem? Boa tarde, Aline, boa tarde a todos que fazem a TV Sintese. É um prazer estar aqui. Igualmente. Romero, eu gostaria de começar o nosso bate-papo tratando de um assunto que parece não ter muita importância, mas, na verdade, traz em si alguns complicadores, né? O Bolsonaro sancionou uma lei que permite a falta escolar por motivo religioso. Para você que não sabe do que se trata ou está chegando agora no nosso programa, eu vou explicar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite alternativas para estudantes que deixam de comparecer às aulas ou provas por motivos religiosos. A determinação não será aplicada em instituições militares. As escolas públicas e as particulares terão um prazo de 2 anos para se adequar a essa medida. A lei, que foi publicada na edição da sexta-feira, 4 do Diário Oficial da União, entra em vigor no prazo de 60 dias. Ela beneficia todas as crenças religiosas. A proposta vale, por exemplo, para fiéis das religiões sabatistas, que guardam o período do pôr do sol da sexta-feira até o do sábado para se dedicar ao contato com o sagrado, como adventistas do sétimo dia e batistas do sétimo dia. Romero, eu comentei que essa lei pode trazer complicadores, né, para as escolas, enfim, para o sistema de educação. O que você acha dessa proposta? Para mim já era um pouco previsível, né, porque um dos pilares do governo Bolsonaro é o fundamentalismo religioso cristão, né, de um modo geral cristão. Então, assim, eu não me surpreendi com ela. Né? Eu me surpreendi com a pressa dela, digamos assim. O governo não tem um mês ainda e já, né, de certa forma, atende a esses agrupamentos religiosos. Esse é um problema. Agora, eu diria que o problema mais grave é o problema de uma construção que o Brasil vinha fazendo já data de uns 30 anos, que é inclusive muito estudado na ciência da religião, que é o tema da laicidade. Né? Para mim, fere a laicidade. Primeiro, eu acho que não precisava disso. Né? E segundo, fere a laicidade. Digamos, as duras penas, a gente conseguiu constitucionalmente que o Brasil não é um país ateu, mas é um país laico. Não é? Então, por exemplo, e as pessoas que não têm religião? Não é? E outra coisa, como é que isso impacta o currículo, por exemplo? Como é que isso muda, por exemplo, a grade curricular? Porque no nosso caso é o seguinte, você pode dispensar a falta do estudante, você não pode tirar conteúdo. Agora, eu não sei como é que fica o conteúdo. Né? Porque, por exemplo, a pessoa faltou por um motivo religioso de culto, não é? E como é que fica isso? Outra coisa que me preocupa muito é se a lei atinge, digamos assim, todas as religiões de fato, se, por exemplo, esse governo considera, por exemplo, as religiões de matriz africana religiões também. Sim. Porque a visão que Bolsonaro tinha antes de ser presidente da República era uma visão muito preconceituosa das religiões de matriz africana, que, na verdade, nunca incomodaram nenhuma instituição pública desse país. Então, nunca houve problema em universidade ou em escola pública com estudantes que são filhos ou praticantes de religião de matriz africana. Nunca houve. De um modo geral, os problemas que nós tivemos, seja na universidade ou na escola pública, são com os cristãos fundamentalistas, né, que de um modo geral querem impor a sua visão religiosa de mundo a todos e a todas que não são dessa religião. Então esse para nós é o maior problema. Então nesse sentido eu não me surpreendi com essa posição do governo, essa orientação do governo, mas ao mesmo tempo eu achei ela muito apressada, até porque nós temos uma tradição de estudos na área de ciência da religião que eu acho que deveria ter sido levado em consideração. Né? E talvez, se o governo tivesse levado em consideração o que já temos em termos de produção acadêmica, e mesmo fora da academia, em termos de laicidade e religião, não precisasse de nenhuma lei que obrigasse esse tipo de coisa, porque eu não vejo
digamos assim, uma necessidade, entendeu? Por isso Sim. que eu acho que é um dos problemas que nós vamos enfrentar. Para nós da universidade, a universidade pública, ela é regida pelo princípio da laicidade, né? Então isso vai ter conflito, né? Em sala de aula, inevitavelmente, nós já estamos tendo, mas à medida em que o governo apoia esse tipo de coisa, então um aluno não pode vir na quarta-feira à noite porque vai ter o culto, por exemplo, não é? Uma aluna não pode vir tal dia porque vai ter a missa, e etc. Então, ou, por exemplo, no caso, você citou aqui as religiões do sábado, porque na verdade, basicamente, que é a Adventista do sétimo dia. O sábado para os adventistas, ele não começa no sábado, começa na sexta. Sim. Então é sempre a partir das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado. Então isso, agora, eu não me lembro de nenhum grande problema por exemplo, com a adventista. O problema é à medida em que isso é ampliado para todas as religiões, né? E aí você começa a ter, digamos assim, um critério de abonar falta por conta de participação, né, em culto, missa, etc. Porque as religiões de terreiro nunca foram problemas para as universidades, que pelo menos, eu nunca vi e nem vivi esse tipo de problema. Sim. Você tocou num ponto importante que acho legal a gente frisar, que é a questão das religiões de matriz africana. Sim. Se tem notícia de liberações de aula e de trabalho por conta das religiões do sábado, né? Sim. Que tem que fazer o culto ao sagrado no sábado. Mas não se tem notícia de liberação para as religiões de matriz africana, Não. mesmo se pedindo. Não, exatamente. E o medo é que isso continue, essa distinção, mesmo com a lei, continue a acontecer, Exatamente. né, Romero? Olha, veja, o medo, de fato, eu vou dizer um medo porque nós já temos uma experiência, né? Com relação ao catolicismo romano. Para você ter uma ideia, o catolicismo romano até os anos 50 era basicamente a religião oficial do Brasil. Sim. Até a proclamação da República não poderia ter outra religião no Brasil. Só para você ter uma ideia. Significa dizer, até 1889, até os últimos anos do século XIX, não era permitido outras religiões, né? Eram toleradas, o protestantismo chega aqui por volta de 1830, 1840, mas assim, o Brasil era um país católico, inclusive era dito isso, não é? Para você ter uma ideia, nós tínhamos aqui o regime do padroado, que era o Estado bancando a Igreja Católica, então nós já temos experiência disso, né? Quando uma religião, tendenciosamente, ela se torna hegemônica. Significa dizer, a Constituição de 88, ela de fato ousou corrigir isso. Veja, ela não proíbe a prática religiosa, não persegue prática religiosa, o Brasil não é um país ateu, agora nós somos um país laico, significa dizer, a base mesmo é a base da experiência democrática das práticas religiosas. Se você, não existe nenhum juízo de valor moral para quem é do candomblé, para quem é católico, significa dizer, isso é um princípio fundamental do laicismo. Então, assim como também, é bom deixar claro, o Brasil tem quase 3% de ateus. Os ateus também são contemplados, né? Só que tem um detalhe, isso eu estou falando na lei, né? Porque isso eu estou falando na legislação. De fato não ocorre isso. De fato, o catolicismo ainda tem um peso muito grande, o protestantismo tem crescido muito e principalmente, aí sim, uma coisa que tem sido muito grave no Brasil, que é o pentecostalismo ou chamado neopentecostalismo. Porque são religiões que têm uma militância muito forte, elas são claramente fundamentalistas, elas são, digamos assim, em vários lugares já criaram conflitos, inclusive conflitos físicos com as religiões de matriz africana. Por exemplo, são a partir delas que surgiu essa coisa nefasta de ideologia de gênero, que é uma invenção deles, que na verdade não existe, literalmente é uma cortina de fumaça. Então assim, e hoje, basicamente, eles se tornaram um projeto político. Então veja, eles foram um peso importantíssimo na eleição de Jair Messias Bolsonaro. Sim. Eles foram um peso. Significa dizer, para mim o laboratório mais interessante a se estudar, e eu tenho observado um pouco isso, é o Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro hoje tem basicamente um projeto pentecostal em curso na política. Tem pentecostal na Câmara de Vereadores, tem pentecostal na Assembleia Legislativa, tem pentecostal na Câmara Federal, tem pentecostal no Senado e o governador. Sim. Então assim, o Rio de Janeiro hoje é o laboratório para você entender o que é uma prática neopentecostal, né? E intolerância, preconceito, marcha para Jesus, etc. A ponto de o governador do Rio de Janeiro, ainda a semana passada, por decreto, ele acatar um pedido que na verdade é uma lei de um deputado lá, sobre o culto dominical protestante
tornasse patrimônio material do Rio. Isso virou lei, hoje é lei no Rio de Janeiro. Né? Semana passada eu estava acompanhando e tal, e vi, e é oficial, não estou dando nenhuma informação fake, você pode conferir, né? Eu sempre acompanho um site gospel que é insuspeito que é deles, então eu acompanho, então tudo que eles colocam lá é um pouco, então eu vi, está lá. Essa lei foi de quem? Essa lei foi criada pelo irmão de Silas Malafaia, que é deputado do PSC. Então veja, esse tipo de coisa significa dizer, há um certo protecionismo cristão, porque esse movimento pentecostal, ele entrou na política. Então, eu não tenho dúvida, quando Bolsonaro pensa em religião, ele pensa nessas religiões. Sim. Mas eu queria entender como é que ficam as faltas e os conteúdos, né, para esses alunos. O professor deverá, além de não dar a falta, também repor o conteúdo, né, do dia que o aluno faltou. Como é que funciona na prática? Esse é um problema, nós não sabemos ainda como, porque até esse tipo de coisa, até essa legislação, você fazia um acordo com o estudante, tirava a falta, mas você não podia tirar o conteúdo. Porque conteúdo dado, inclusive, não tem como ser dado de novo, né? No máximo ele é reposto. Então agora nós ainda não sabemos como vai ser. Olha, se for para reposição, vai ser um problema, porque carga horária de professor... aumenta a carga horária, aumenta sei o quê, e aumenta a carga horária, né? E além do que, nós não sabemos como fica, porque nós temos o seguinte, nós temos X horas aula, eu estou falando pela graduação, X horas aula na graduação para ser cumprido, né? Então veja bem, se passa disso, nós temos um teto também. Por exemplo, eu não posso passar de 40 horas minhas atividades formais, né? A UFES ela tem um plano de agenciamento acadêmico chamado PAD, em que eu tenho que adequar minhas atividades todas, não pode passar de 40 horas. Então, a atividade de ensino, pesquisa e extensão, ela não pode passar disso, né? E tal. Porque é dessa forma que eu sou contratado, para não criar, inclusive, um problema legal. Eu não sei com isso agora como é que fica, né? Porque você repor aula por conta de que o estudante foi para uma atividade religiosa, um culto, uma missa, etc. E tal. Então, eu não sei exatamente como vai funcionar na prática. Tenho certeza que nem a administração da universidade sabe ainda. Sim. Porque a administração da universidade ela tem que receber a lei, não é? E aplicá-la, né? De certa forma, efetivá-la. Né? E, veja bem, para isso a universidade tem um sistema acadêmico, que é o DA, e é o DA que faz todo esse planejamento. Né? Então, no caso da Universidade Federal do Sergipe, eu não sei como é que vai ficar. O que eu sei é que indica isso, né? Que a gente teria agora não só o abono das faltas, como não é a reposição das aulas quando justificada para esse culto. Nós não sabemos, inclusive, como será a justificativa. Por exemplo, eu vou só pensar aqui. Vamos lá. Eu vou cobrar do aluno o seguinte, tu foi para uma missa, como é que ele vai me provar? Não é? Vai trazer o quê? Eu vou pedir um ofício do padre. Pedir um ofício do padre. Eu vou pedir, por exemplo, e se eu me pombar, eu vou pedir o ofício do bispo. Porque a autoridade máxima da Igreja Católica é o bispo. Tal. Então, eu vou começar também a criar problema para a lei, se eu quiser. Sim. Né? Eu vou pedir um ofício do pastor. Eu vou pedir um ofício, né, da congregação. Eu vou pedir uma descrição. O que eu estou querendo dizer é que essa lei, ela é uma lei desnecessária. Bom, Romero, em 2017, o Ministério da Educação alterou o formato do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Que deixou de ser aplicado em um fim de semana, sábado e domingo ali, sequencial, para ser aplicado em 2 domingos consecutivos. Um dos motivos para a mudança foi a situação dos alunos sabatistas que tinham que aguardar até às 19 horas em sala para poder iniciar a prova de sábado, né? Sem ferir seus preceitos religiosos. E aí, se você puder dar sua contribuição em relação a essa mudança, o que é que você pensa dessa medida? Olha, eu sinceramente, eu não vi problema. Inclusive, era o seguinte, quando os adventistas querem mudar o conteúdo do Enem, eu sou contra. Romero, o papo tá muito bom e eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Bom, o programa TV Sintese fica por aqui e a gente se vê no próximo sábado. Boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há